pessoal, como é que vocês estão? Meu nome é Juliana, vocês já me conhecem e a gente está aqui para gravar mais um MD Ensino Cast. Hoje a gente está aqui para falar sobre hemorragia digestiva alta com alguém que faz isso o tempo todo, né? O Tílio acabou de contar que é o lugar que mais recebe hemorragia digestiva e a gente está aqui para conversar sobre esse assunto. A gente está aqui com o Otílio. Bem-vindo, Otílio. Obrigado pelo convite. Realmente, Dório Silva é o hospital que tem o maior número de hemorragia digestiva aqui da Grande Vitória. Então, nada melhor do que ele para conversar com a gente aqui sobre esse assunto. O Otílio, ele é formado em medicina pela Gama Filho, ele fez PM, que é o Programa de Especialização em Medicina Intensiva, atualmente trabalha no SAMU e é coordenador da Sala Vermelha do Dório Silva. O Dório Silva aqui é a referência, né? Para hemorragia digestiva. Referência de hemorragia digestiva da Grande, né, Vitória, mas a gente acaba recebendo alguns casos aí de fora da Grande Vitória, então o fluxo de paciente com hemorragia digestiva é muito alto. Você tem noção, mais ou menos, assim, de quantos pacientes que chegam? Nossa, por mês, assim, a Sala Vermelha recebe em torno de 60, 65 pacientes aí por mês de hemorragia digestiva. Caramba! Por mês. Né? Há alguns casos de corpo estranho também que vem, mas hemorragia digestiva é em torno de 55, 60 por mês. Caramba, então é 2 por dia. E assim, tem dia que a gente recebe lá 6 hemorragias, isso que a gente recebe na vermelha. Uhum. A gente também aceita pacientes para enfermaria, então aqueles pacientes mais estáveis acabam vindo para enfermaria, não entra nessa contagem. Então, se a gente for olhar bem, é até bem maior o número do que isso aí. Você tem noção se é mais varicoso ou mais... Não, úlcera, é mais úlcera. É mais úlcera? A mais comum, né, a gente vê na literatura e também vê na prática que é úlcera mesmo. As ulceroses são mais comuns. E é bem comum esse paciente chegar instável, né? Ou não? Instável, depende do manejo clínico de onde ele veio, né, assim. A instabilidade na hemorragia digestiva, ela não é como na sepse, aquele paciente com nora, né, entubado, com vasopressina. Então, a instabilidade ela é objetiva, mas acaba sendo um pouco difícil de quem não conhece ou não está habituado a fazer um diagnóstico. Então, aquele paciente às vezes chega pálido, sudoreico, né, um taquicárdico, um pouco taquipneico, isso já é considerado instabilidade clínica na hemorragia digestiva. E aí a gente precisa intervir rapidamente para evitar que esse paciente evolua com gravidade mesmo, né, com necessidade de droga vasoativa ou outro dispositivo invasivo. Entendi. E como que esse paciente chega para você? Como que é o primeiro sinal? Como que é a história dele? Como que é esse primeiro contato? Não, a gente primeiro tem que entender que a hemorragia digestiva ela é dividida em 2 grandes grupos, né? Então, a gente tem a hemorragia digestiva alta e baixa. E aí a alta, que é a mais comum, que a gente pega no nosso dia a dia, né, até nas UPAs ou nesses prontos atendimentos que não são referência. Então, a hemorragia digestiva alta também é dividida em 2 grandes grupos, que é a varicosa e a não varicosa, certo? Então, o que a gente tem que entender? Que a varicosa, ela é, sim, a hemorragia mais grave, o paciente mais grave que a gente tem, tá? Então, por quê? Porque sangra demais. Você imagina um vaso, né, apesar de ser venoso, né, aberto com sangue correndo o tempo inteiro. Então, o paciente acaba apresentando um sinal clínico de gravidade maior do que as ulceroses. Temos algumas ulceroses de bulbo duodenal, de parede posterior de duodeno, que perfura a artéria gastroduodenal, que pode fazer hemorragias mais graves, mas o mais comum é a gente ter pacientes graves relacionados à hemorragia digestiva varicosa. Entendi. E aí vai diferenciar, inclusive, como ele chega, né? O paciente com hemorragia varicosa normalmente tem grandes hematêmeses, né? E às vezes o não varicoso vai ter um relato ali de melena. Aí assim, né? Como é que é a clínica desse paciente, né? Hemorragia digestiva varicosa costuma ser hemorragias, aquelas sangramentos importantes, vômito. Então, vomito, aquela sangue vermelho vivo, né? Pode ser um borra de café, mas em grande quantidade. Então, o que eu vejo mais é hematêmese, sangue vermelho vivo. Né? Na ulcerose, o mais comum é esse paciente nem apresentar vômitos. Ele apresenta melena, né? Aquela evacuação, aquele sangue preto, aquele cocô preto, com um odor bem característico, né? Bem forte mesmo.
e a despeito da hemorragia varicosa, que é a hematemesis mesmo, vermelho vivo. Então, além disso, vem a gravidade. Então, o paciente que tem hemorragia varicosa, ele é mais agudo e mais grave. Então, ele sangra de uma hora para outra, vomita sangue em grande quantidade, já chega hipotenso, taquicardia, sudorese. O paciente da não varicosa, ele é um paciente que vai melenando ao longo da semana, ou começou há 3 dias atrás, vai piorando isso aí, eventualmente faz uma hematemesis, e não chega tão grave para a gente. Ele vai contar muito bem a história dele, talvez um ataque cardíaco, uma palidez, mas normalmente ele não chega tão grave para a gente. A história prévia também, às vezes, ajuda também até a diferenciar de uma varicosa da não varicosa, né? Como praticamente toda a medicina, né, a história clínica é o fundamental, né? Então, o varicoso é aquele paciente normalmente etilista, né? Mas temos outros pacientes que têm hipertensão portal, que não são necessariamente cirróticos, como esquistossomose ou uma trombose aguda da veia porta, trombose da veia esplênica. Então, esses pacientes vão trazer esses dados pelos dados clínicos dele. Eu morava em local onde era rio, né, que tinha caramujo, tive a barriga d'água, né, ou eu, né, sou etilista, pesado, 1 litro, 1,5 litro de cachaça por dia, né? Então, isso está relacionado muito com a clínica do paciente. Uhum. Então, pensando mais numa hepatopatia, a gente chama atenção mais para varicosa, e aí às vezes o paciente com aquela úlcera, história de úlcera prévia, às vezes não se alimenta muito bem, e aí tem aquela queixa de dispepsia. Isso mesmo. Vem aquele paciente que está fazendo quimioterapia, né, com vômitos inconhecíveis, que acaba fazendo lesões ali de Maillard-Weiss, né, as lesões de esôfago distal. As gestantes também podem vomitar bastante no primeiro trimestre, podem também evoluir com hemorragia digestiva alta, né? Então, assim, a gente tem que entender que a clínica do paciente está relacionada à sua história, né, que ele vai contar pra gente. A gente já vê se pode ser uma varicosa ou não varicosa, porque acaba mudando o tratamento. Uhum. E aí ele chega, deu entrada, assim, qual que é a primeira coisa que você faz? Tá? Chegou na sala de emergência. Primeiro você vai destrinchar qual é o tipo de hemorragia, né? Eu imagino que seja uma hemorragia não varicosa, né? Estabilização clínica é o primeiro passo que você vai fazer. Isso é para todos, né? Então, assim, eu vou estabilizar esse paciente. E como eu disse, nem sempre a estabilização clínica é iniciada na hora de intubar esse paciente, né? Mas eu sei que ele está taquicárdico, está sudoreico, então a perda sanguínea desse paciente foi importante a moderada, certo? Então, o que eu vou fazer? Vou repor cristalóide nesse paciente, vou fazer bloqueador de bomba, então vou fazer o omeprazol. E quanto de omeprazol? Dose dobrada logo no início, é uma dose de ataque, então faço 80 mg de omeprazol, né? E deixo no nosso serviço 2 ampolas ou 80 mg de 12 em 12 horas. Tem alguns serviços que faz uma dose de 80 e deixa 40 de 12 em 12, não tem problema. Mas o importante é a gente repor o volume desse paciente, e a gente repõe com cristalóide, né? E o inibidor de bomba, pensando numa não varicose inicialmente. Tá? Para todo mundo você entra com inibidor de bomba. Pensando em hemorragia digestiva alta, sem endoscopia. Sem endoscopia para todo mundo. Todo mundo. E aí depois, se vier varicosa, aí você... Isso, aí a gente tira, né? Se não tiver nenhuma lesão ulcerosa lá, ou uma gastrite, pangastrite importante, a gente acaba tirando. Então, cristalóide. E aí a gente tem que tomar um pouco cuidado, porque quanto de cristalóide que eu uso? Não é eu chegar a fazer 3.000 de soro para esse paciente que está hipotenso. Eu posso associar uma droga vasoativa precocemente nesses pacientes, visando aí uma PA sistólica em torno de 90. Então, eu estou lá fazendo um soro, 500, 600, o paciente não está melhorando. Eu, nesse caso, acabo associando uma droga vasoativa, entendendo que esse paciente está muito hipovolêmico, para manter essa pressão, para não fazer disfunção de outros órgãos. Né? O paciente já está sangrando, eu fazer uma disfunção renal, disfunção, né, de múltiplos órgãos relacionados à hipotensão. Entendi. Então, a estabilização do não varicoso, basicamente é essa. Do varicoso, a gente vai precisar de alguns medicamentos mais específicos. Além de eu fazer o bloqueador de bomba, eu vou ter que fazer o cristalóide, mas eu tenho outros
medidas. Eu preciso fazer, né, uma vasoconstricção Planck, então eu preciso do terlepressina ou do octreotide, e que eu não vou ter nas UPAs, nos PS, porque são medicamentos de alto custo. Então, essa é a hora de, talvez, pensar em transferir logo esse paciente para o hospital referência. Dá para fazer vasopressina? Dá para fazer vasopressina, a dose é alta. Né? Então, assim, se você calcular a dose que precisa da vasopressina, não são aquelas doses, não é aquela dose que a gente usa na sepse, né, de 0,04 unidades, aí dose máxima. Então, seria uma dose mais alta. Então, isso aí pode acarretar outros problemas no paciente. Mas pode, assim, na substituição, não tem o octreotide nem terlepressina, eu posso usar porque ele é um vasoconstrictor Planck, tá certo? Então, assim, não é o ideal, mas se precisar, dá para usar. Dá para fazer transfusão antes de sair o resultado do exame? Podemos fazer. É pensar num paciente com um choque hemorrágico grave. Imagina o baleado a gente acaba fazendo, às vezes, né? Chega no pronto-socorro com a perda estimada de 1,5 litro, 2 litros, 3 litros de sangue, é a hora da gente pensar em fazer uma transfusão de extrema urgência, de emergência, que é aquela que a gente faz na hora, sem tipagem, com O negativo. Então, a gente acaba, em muitos casos, em que o paciente tem choque hemorrágico, fazendo, sim, um concentrado de hemácia, antes até de fazer a tipagem sanguínea. Entendi. E quais são os primeiros exames laboratoriais que se solicita quando esse paciente chega? A gente vai precisar, inicialmente, do hemograma, né? Para a gente checar a hemoglobina, quanto de perda que esse paciente tem, o quanto que a gente vai precisar repor. A gente precisa de plaqueta, então já vem atrelado ao hemograma. E também a INR, né? A prova de coagulograma desse paciente, PTTK, é importante a gente saber. Né? Isso inicial. É claro que se eu for investigar a causa desse sangramento, talvez eu vou precisar de mais coisas, né? Até TGO, TGP, né? A gente precisa, às vezes, sorologias para esses pacientes. Mas, inicialmente, hemoglobina, hematócrito, né? Às vezes nem preciso pedir um hemograma completo, mas é bom porque a gente pega a plaqueta desse paciente e o coagulograma é fundamental para a gente determinar o tratamento, né, inicial, se vai fazer sangue, plasma, plaqueta, enfim, para esse paciente, ou se a gente nem vai fazer nenhum tipo de concentrado naquele primeiro momento. Muitos não precisam, né, de concentrar de hemácia, plaqueta, plasma, no primeiro momento, a não ser que tenha um choque hemorrágico associado, aí a queda de hemoglobina é proeminente. Acontece desse paciente com varizes e lesão hepática, ele não saber a hemorragia digestiva ser o primeiro sintoma que ele apresenta, ou é mais incomum? Sim, infelizmente no Brasil não tem-se o costume de fazer, né, uma medicina preventiva, né? Então esse paciente não costuma procurar médico, então e principalmente os varicosos, né? Então assim, um paciente que é etilista ou de baixa renda, então eles não têm muito costume em procurar médico. Então acaba que esses pacientes, né, têm o diagnóstico da varize, ou de úlcera ali no primeiro, a hemorragia mesmo que faz a endoscopia. Né? Então é muito mais comum eles realmente não saberem que tem a doença. Alguns já chegam para a gente, mas eles já foram recorrentes. Em algum momento ele já fez endoscopia por conta de sangramento. Então o primeiro contato dele com a endoscopia foi realmente com hemorragia digestiva. Tá. Tem indicação de fazer transamin? Então, transamin, assim, quase todo mundo faz. A gente não chega nem a ser polêmico. Se você olhar guidelines e tal, atrás já bem documentado que não tem indicação na hemorragia digestiva alta. Então, na verdade, alguns até falam que é prejudicial. Né? Porque você poderia estar gastando aqueles 250 ml de cristalóide, que diluir o transamin, para fazer com volume naquele paciente. E você acaba não fazendo. Assim, o transamin não tem benefício na hemorragia digestiva alta, ele não muda a mortalidade. Acho que aumenta o risco de trombo, né? Também. Aumenta o risco de trombo. E se a gente pensar em trombo de porta, de esplênica no paciente com variz de esôfago, vai tornar uma hipertensão portal muito pior. Então, não tem indicação. A gente vai fazer. Porque o colega da ponta que está lá na UPA, que está nos prontos-socorros aí, né, de baixa complexidade, que não tem recurso, o único recurso que ele tem, às vezes é o transamin e nem o omeprazol. Você vai ver, eles ligam pra gente, tô com hemorragia, faz omeprazol. Não, a gente não tem.
Então, assim, ele acaba fazendo transamine. Então, não dá para condenar o colega que não faz, mesmo. né? E também, assim, apesar de aumentar o risco de trombo, não está indicado fazer, mas a gente vê na prática que isso não muda muito o prognóstico do paciente. Então, não é para fazer, assim, não tem indicação de fazer, mas né, quem faz também não tá tentando salvar o paciente, visando realmente. E em alguns casos de hemorragia que a gente sabe que é câncer, por exemplo, as úlceras que são câncer, né? Então, em alguns momentos isso aí melhora mesmo o transamento, mas eu preciso de estar documentado que essa úlcera é câncer e não a úlcera péptica, porque eu sei que a péptica não melhora, né? Então isso aí precisa No ser caso do documentado. câncer, não vai ter a mesma rádio hemostática, né? Mas aí vai para Pla- outro tipo é, de Tem serviço, plasma de argônio, os caras fazem rádio hormônio. emoção. Então, assim, é outra complexidade, né? Mas transamin realmente indicado ele não tá. Não tem. Para o paciente que usava beta-bloqueador, nesse momento agudo, a gente mantém ou a gente tira? Normalmente a gente tira, né? Pensar que o beta-bloqueador ele é excelente, né? Para o paciente que está em profilaxia aí para novos sangramentos. Mas ele diminui um pouco a performance cardíaca, ele tem um risco desse paciente chocar ou piorar o choque. Então, nesse primeiro momento, a gente não usa o beta-bloqueador. Aí a gente retorna com esse beta-bloqueador após esse paciente tiver a melhora clínica, após o tratamento endoscópico, e que ele já está sendo aí na enfermaria manejado, preparando para alta, a gente pode retornar com esse beta-bloqueador em algum momento. Mas durante a fase aguda do sangramento e do tratamento inicial, a gente acaba tirando esse propanolol ou outro beta-bloqueador que ele usa. Legal. E em relação à endoscopia, assim, eu acho que a gente houve uma discussão intensa entre endoscopistas e o médico da emergência, o médico da UTI. Parece que é um ciclo, né? Muito estável para fazer endoscopia, muito instável para fazer endoscopia. E aí o paciente fica sem endoscopia. Quanto realmente tempo a gente tem para fazer essa endoscopia? O ideal é que seja o mais rápido possível, né? Mas a gente entende também que não adianta mandar nada o cara lá para endoscopia, instável, rebaixado, que também vai ser um caos. Então... Como a primeira coisa é estabilizar o paciente. Então, a endoscopia, pelos guidelines, a proposta eu tenho até 24 horas para fazer essa endoscopia. Então, a gente não deve considerar a endoscopia como prioridade para hemorragia de tipo. Mas não faz sentido, o paciente está sangrando. Exatamente, assim, a gente precisa estabilizar esse paciente para fazer o procedimento. Não dá para discutir com o endoscopista um paciente que acabou de chegar, que está sangrando, né, que está chocado, que está pálido, está sudoreico. Enfim, esse paciente não tem condições de submeter a uma endoscopia. Vai aumentar a mortalidade desse paciente se ele for encaminhado instável para endoscopia. Então, não deve ser feito. Eu acho que a estabilização clínica, como eu falei, da hemorragia digestiva, nem sempre é você iniciar na hora, né? Entubar o paciente, não. Isso é uma estabilização simples. Eu vou transfundir esse paciente, eu preciso ter uma hemoglobina em torno de 7 para que seja mais seguro a endoscopia desse paciente, né? Eu preciso fazer o bloqueador de bomba nos pacientes que têm varizes de esôfago ou a gente pensa que tem. É fundamental a gente iniciar o octreotide ou terlipressina antes da endoscopia. Isso melhora o prognóstico do paciente. Então, a endoscopia é o tratamento definitivo, em alguns casos, outros é cirúrgico, mas a gente precisa primeiro estabilizar esse paciente para ir. Então, essa briga da gente querer que o endoscopista venha e faça o exame, isso é uma agonia nossa, ver o paciente sangrando, né? Mas a gente tem que entender que não é o melhor para o paciente naquele momento fazer endoscopia. Entrar instável na endoscopia, ou com a hemoglobina muito baixa, ou com coagulograma muito alterado, que pode ser que a gente piore o quadro dele fazendo o exame inicial na forma aguda da doença ali que a gente não estabilizou ainda. E de uma forma geral, você consegue minimamente estabilizar ele ali na sala de emergência? Consegue, a gente consegue. Normalmente a gente consegue. A gente já faz a transfusão, né? Em alguns pacientes a gente protege a via aérea, né, com intubação. E a intubação, é importante a gente falar isso assim, a intubação do paciente com hematêmese, talvez ela é feita um pouco mais precoce do que aqueles outros pacientes sépticos. Eu não preciso um Glasgow rebaixado,
para entubar na hemorragia. Aqueles pacientes com vômitos incoercíveis, o sangue ele é muito viscoso, então a broncoaspiração do sangue é muito rápida e não adianta você ter reflexo de tosse, porque você vomita, às vezes não dá tempo de você tossir, você acaba vomitando e a broncoaspirando. Então a intubação nesses pacientes, vômitos incorrigíveis, ele é feito mesmo com Glasgow 15, né? Então é uma forma de estabilizar. Então a gente às vezes intuba, faz concentrado de massa, expande volemicamente, inicia droga vasoativa. Enfim, a gente consegue minimamente estabilizar esse paciente para fazer endoscopia. E aí, nos casos mais graves, a gente tenta antecipar essa endoscopia para no máximo 24 horas, para até 12 horas. Né? Uma endoscopia feita em até 12 horas, aí é o tempo que a gente consegue realmente resolver ali aquela urgência do paciente e depois ele vai ser encaminhado para endoscopia. Entendi. A intubação também, você costuma utilizar que tipo de droga? Porque às vezes é uma intubação ali um pouco de via aérea fisiologicamente difícil, A gente treina lá os nossos acadêmicos que passam com a gente, ou os residentes, e até a própria equipe, né, para intubação, que é uma intubação uma intubação um pouco mais, como diz, a intubação mais perigosa, assim, do paciente broncoaspirar. Então, o que a gente faz? Sequência rápida sempre, né? A gente tem que sedar e bloquear. E em alguns casos de varizes em que o paciente não para de vomitar, a gente faz até intubação sentado, evitando a broncoaspiração desse paciente ao máximo. Então, assim, a gente usa etomidato normalmente, mas pode-se usar ketamina para a gente sedar e o bloqueador vai depender da comorbidade. Então, assim, se ele tiver uma disfunção renal importante, com hipercalemia já documentada, a gente acaba usando rocurônio, mas se não tiver, a gente vai de succinilmetônio mesmo, que é o mais comum. Então, sequência rápida, sedação, bloqueio e intubação. Se for grave demais, com sangramento muito importante, intubação até sentado ou inclinado o máximo possível. E aí, a indicação da intubação, então, ela vem, na verdade, pela quantidade de vômito, você diz? Quantidade. Não necessariamente pela pressão, no nível de consciência. Nem sempre vai ser a instabilidade só, né? A estabilidade clínica, ela acaba indicando mesmo a intubação, porque esses pacientes acabam evoluindo com rebaixamento de nível de consciência, né, devido ao choque e tal. E aí o risco de broncoaspiração é muito grande. Mas se o cara tá lúcido, orientado, a pressão até tá boa, mas o cara tá vomitando, não para, você já fez, né, até as medidas antieméticas possíveis, ele continua com hematêmese refratária, então a chance dele broncoaspirar é muito alta, mesmo com Glasgow 15, então a gente cede, intuba esse paciente para proteção de via aéreas e até mesmo para ele poder fazer endoscopia com segurança. Né? Porque imagino também que deva ter casos mais raros, né, de que esse paciente não para, né? Ele vai vomitando, você tenta estabilizar, ele continua vomitando não para. E às vezes você intuba, o sangue continua retornando, né? Porque esses casos de uso de varizes, né? Então, alguns pacientes são refratários até mesmo à sedação, bloqueio, eles continuam vomitando sangue. E aí, nesse caso, pensando em varizes, a gente tem o uso do balão, que é uma medida heróica, né? A gente usa o balão, esôfago gástrico, e insufla o balonete gástrico, insufla o balonete esofagiano e deixa aquele ali por 12 horas a 24 horas e depois ele vai fazer endoscopia. Então, é raro, né, na literatura isso, no Dório Silva não é tão raro. A gente teve um mês 4 balões que a gente passou lá, desses 4, 2 tiveram desfecho bom, os outros 2 acabaram indo na óbito. Sonda nasogástrica dá pra passar? Dá pra passar. É assim, se você olhar, o risco de lesar, ele não é tão grande assim, né? A gente na literatura tem muito controvérsia você passar ou não uma sonda nasogástrica. Mas muitos endoscopistas recomendam passar a sonda nasogástrica, mesmo naqueles pacientes que a gente fala, é suspeita de varize. Então eles mesmos falam, não, passa uma sonda nasogástrica, bota em drenagem, lava, tira o sangue aí o máximo possível, que para a gente vai ficar mais fácil para fazer endoscopia. Então, vai depender muito da expertise do endoscopista, ele vai orientar mais se vai passar a sonda nasogástrica ou não, mas o que a gente vê na prática lá é que não piora o tipo de sangramento você passar uma sonda nasogástrica. Diferente
do paciente que já tratou uma varize. Então, ele tratou, fez a ligadura elástica, e aí o ideal é que nesse momento você não passe a sonda pós-tratamento com ligadura elástica. Não. Então, se for passar uma sonda, que se passe via endoscópica, que aí ele tem a condição de passar sem que tire os anéis. Às vezes o próprio endoscopista já passa. O endoscopista já passa. Olha, não vai dar para se alimentar, porque geralmente a gente libera dietas para esses pacientes no mesmo dia, mas quando não dá, que vai precisar de sonda, ele mesmo já deixa a sonda posicionada. Entendi. Em relação ao balão, você pode só explicar mais ou menos pra gente como é que funciona? Não sei se todo mundo tem contato. Eu, por exemplo, lá no nosso serviço não tem muito, né? Então a gente acaba não passando. O balão, ele como eu falei, é uma medida extrema. Então, a gente vai passar o balão naqueles pacientes que têm hemorragia digestiva varicosa ou muito, muito provavelmente varicosa, em que o sangue não para de subir, então o cara continua vomitando, mesmo após medidas otimizadas. Então a gente vai passar o balão. Você vê que nem assim a gente manda para endoscopia. Porque cara que não parou de sangrar, eu não mando para endoscopia. Eu vou, nesse momento, tentar tamponar o sangramento. Então o balão ele tem ele é uma sonda, número 18, se eu não me engano, é uma sonda normal. E aí tem 2 balonetes, um balonete gástrico e um balonete esofagiano, que é longitudinal. O balonete gástrico é um balonete bem maior, né? Ele aguenta bem mais uma quantidade de ar importante, em torno de 300 a 500 ml de ar. 250 até 500 ele aguenta. E o esofagiano, em torno de 30 a 60. Vai depender muito do paciente, da PAMM que o paciente tem. Então, como é que você passa o balão? É simples. Você passa uma xilocaína, vai passar como se fosse uma sonda nasogástrica. A diferença é que você não mede. Você passa ele todo. Passa ele todo, deixa só as pontinhas para fora e aí vai insuflar o balonete gástrico. Primeiro, insuflou lá 300 ml de ar e vai tracionar. Quando você traciona, você comprime as varizes de fundo gástrico possíveis. Então, porque você ainda não sabe, né? Você não tem endoscopia ainda, né? Então, você tampona as varizes de fundo gástrico. Se estiver sangrando, teoricamente, ela começa a parar de sangrar. E aí você mantém uma tração e insufla o balonete esofagiano, que aí você tampona as varizes de esôfago. Então, você tampona tanto a de fundo gástrico quanto a de esôfago. E aí vai deixar isso aí tracionado. Isso aí vai ficar por 12 a 24 horas, desinsuflando o balonete esofagiano a cada 3 horas para evitar isquemia do órgão, né? E aí, depois de 24 horas, faz a endoscopia. É uma tentativa, na verdade, de estabilização para esse paciente ter condições hemodinâmicas para ir para porque é uma torneira aberta ali. É sangue demais. Então, assim, a gente tenta parar aquele sangramento, que aí a gente faz plasma, faz plaqueta, faz o concentrado de hemácia para tentar manter esse vaso cheio e ele melhorar essa pressão, ter uma cabeça de pressão boa para poder submeter a endoscopia. Para quem está em serviço sem endoscopia, então seria algo interessante de ter, né? Tem que ter, deveria, né? Assim. Porque a endoscopia acaba sendo o tratamento definitivo, né? Então, você passar um balão nesse paciente, depois para transferir fica complicado, transferir ele com um balão, né? Então, o ideal, assim, é você transferir esse paciente o mais rápido possível para o serviço que faz o tratamento definitivo. Então, na Grande Vitória, eu não vejo problema, assim, os PAs conseguem transferir rápido os pacientes para cá. Agora, você pensar no interior, que vai ser difícil, vai ser complicado, talvez o balão seja uma ideia. É claro que a gente está falando de mortalidade altíssima nesse caso. Mesmo você passando o balão no serviço que tem endoscopia, a mortalidade desses pacientes é alta. Então, a gente, se passar balão no interior da vida, aí, eu acho que a mortalidade às vezes, mas também seria o tem, último né? caso. Seria mais ainda, né, Salvador, uma medida mais ainda Salvador heróica. E, de repente, você conseguiria parar, né? Até você conseguir transferir. Seria bom, né? O que seria melhor esses PAs, né? Eles terem um aporte transfusional um acesso mais fácil à transfusão, né? Porque aí sim a gente teria tempo de transferir esse paciente
de uma forma mais segura. Ele está sangrando, coloca aí concentrado de hemácia e transfere esse paciente. Né? A gente teria um tempo maior para poder estabilizar esse paciente e depois fazer, né, o tratamento definitivo no serviço referência. Entendi. Então, de uma forma resumida, assim, para quem está num serviço de interior, que não tem muita coisa o que se fazer, às vezes só de você dar volume, se possível transfundir, às vezes já ajuda esse... Sim, é o básico ali, né, do choque hemorrágico. Então, vou colocar esse paciente no leito de emergência, vou monitorar, vou fazer o bloqueador de bomba. Se eu não tiver, beleza, mas eu vou expandir esse paciente com cristalóide, vou iniciar uma droga vasoativa se for preciso. Em alguns casos, vou entubar esse paciente para que ele não tenha um desfecho com broncoaspiração, que aí a gente às vezes até uma intubação em um momento mais de desespero, né? Ele entra em insuficiência respiratória por broncoaspiração. Você imagina entubar um cara sangrando demais num momento pior, né? Paciente agitado, não cooperativo ou com choque importante. Então, seria bem mais drástico isso aí e o prognóstico com certeza é bem pior. Então, assim, a hemorragia digestiva normalmente não é tão grave, mas a gente vê alguns pacientes evoluindo com extrema gravidade e a gente tem que estar preparado para isso. Né? E mesmo que eu não esteja no serviço habituado, eu tenho que pensar que é um choque hemorrágico, como se tivesse entrado um baleado sangrando ali. Então, eu vou ter que fazer as medidas de controle pressórico, de proteção de via aérea e depois transferir esse paciente para o local de referência. E pensando que quanto mais ele sangra, mais coagulopatia ele faz, que ele mais sangra, e aí faz acidose, e aí entra em toda aquela cascata, né? A gente tem... Isso a gente costuma ver muito, assim. Às vezes já chega pra gente lá no hospital na tríade da morte, né? Aquele paciente que está acidótico, hipotérmico, já está fazendo distúrbio de coagulação. E aí, para a gente reverter esse quadro, é muito difícil. Então, o ideal é que faça aquela primeira estabilização, faça um hemograma na onde você está, se você tiver condições, e ligue para a referência para a gente avaliar junto. Né? Não tem problema, o cara está estável aqui, eu vou ligar para a referência. Se liga que a gente conversa. Ó, realmente o paciente está estável, dá para ir para a enfermaria, fazer essa triagem da enfermaria. Ou não, vai mandar agora para mim, pode mandar, bota na ambulância ou liga pro SAMU para fazer a remoção, porque precisa de remoção avançada. Então, é importante ir para a referência o mais rápido possível, aquele que precisa de transfusão, aquele que é varizes de esôfago, que o risco de complicação e de hemorragia importante é alto. Então, esse paciente tem que estar dentro da sala vermelha da referência o mais rápido possível. Legal. Otílio, muito bom. Muito bom, acho que foi um resumão aí de hemorragia digestiva, talvez tenha mais um monte de coisa pra gente conversar. Tem. Tem alguma coisa que você acha que vale a pena chamar a atenção? Não, chamar a atenção para estabilizar esse paciente. A gente precisa estabilizar e não botar na ambulância e levar para referência, porque às vezes esse paciente não vai chegar lá. E se você tivesse feito a estabilização clínica correta, adequada, esse paciente chegaria num contexto muito melhor, com um prognóstico muito melhor. Então, a principal é realmente a estabilização clínica desse paciente aí. Legal. Otílio, muito obrigada pela sua participação. Já veio aqui outra vez, né? Já é o segundo podcast aqui do Otílio. Lembra, Luiz? Obrigado vocês. Muito obrigado. Aqui, o pessoal da Sala Vermelha do Hospital Doris Silva. O pessoal pediu para mandar um abraço. Tô mandando um abraço aí. Fica de olho que daqui a pouco eu volto, hein? Otílio, fala pra nós as suas redes sociais. O Otílio é famoso na internet. Tem o Instagram. Um dia a gente vai chegar lá, Luiz. Tem o Instagram lá, Otílio Canuto, @OtílioCanuto. Você tira dúvidas, né? Tem caixinha de pergunta, segunda e sexta. Quarta-feira, às vezes, eu abro uma caixinha ou outra. Qualquer tipo de pergunta, pode mandar lá. Se eu não souber, eu ligo pra alguém, mando responder, fala um arroba de alguém que saiba. É isso aí. Mas a gente tá sempre ali. E também no direct o pessoal pergunta muito. A gente tira a dúvida o máximo que a gente consegue. Tem muitas perguntas. E sua página tá mais voltada pra leigo ou tá mais voltada pra leigo, assim, né? Porque eu comecei no Covid, então, assim, era mais pra leigo, pra gente
a gente discutir sobre o que fazer. Às vezes o pessoal tem dúvida. Lógico que a gente não passa remédio, né? Sim. Mas a gente tira bastante dúvidas de doenças, de medicamentos, né? De complicações. É legal, legal. Legal. Otílio, muito obrigado novamente. Espero que a gente se encontre aqui outras vezes. Estamos aí, sempre à disposição. Obrigado a vocês. Pessoal, muito obrigada para quem chegou até aqui. Falando novamente das nossas páginas, a gente está no YouTube com o Médico de Valor, a gente está lançando lá, todos os podcasts estão lá, fora os artigos comentados com o Gabriel. Agora a gente tem live também no YouTube, enfim, um monte de coisa lá no YouTube, entra lá, Médico de Valor. Nossos grupos de WhatsApp tem vários, então se alguém quiser participar dos nossos grupos de WhatsApp, rolam muitas discussões, a gente tira dúvidas da galera, então se quiserem participar também. A nossa página no Instagram, que é @mdensino, e a nossa plataforma, o nosso aplicativo MD Ensino, em qualquer loja iOS ou Android, só baixar MD Ensino. Dentro da nossa plataforma tem o nosso MD Plus, que é o nosso streaming de aulas. A gente posta aulas todas as semanas por uma bagatela de R$ 34,90. Vale a pena. Bagatela, Otílio. Vale a pena. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima. Valeu.